nos acompanham aí, né, no YouTube, né, através do nosso link. E que bom estarmos aqui nessa noite, né, gente? Fazemos um esforço depois do trabalho, cansado, né? Estamos aqui, né, buscando aquilo que há de melhor para a nossa evolução, né, que é o conhecimento, né, através do conhecimento, para podermos melhorar. E também estamos aqui renovando as nossas energias nessa casa iluminada, né, através do passe fluídico, né, do passe espiritual. Então, que bom que estamos nos dando essa oportunidade de estarmos aqui presentes nessa noite. Ali fora nós temos o mural ali, que nós temos ali várias atividades, né, da casa, atividades espírita. Nós temos ali também os nossos horários, né? A nossa casa, ela tem atividade todos os dias. No domingo, nós temos a evangelização infantil, temos a mocidade do caminho, né, para os nossos jovens. Na sexta-feira, nós temos um trabalho voltado para a dependência química, né? Quem tiver com dificuldade com o cigarro, né, o tabagismo, ou com álcool, ou tiver com algum amigo, algum parente, passando pela dificuldade com a dependência química, né, das drogas. Na sexta-feira a casa tem um trabalho voltado para essas pessoas. A nossa casa, gente, ela, na área social, nós temos 86 famílias cadastradas que recebem cesta básica. Essas cestas básicas são doações nossas, né, dos frequentadores da casa, dos trabalhadores da casa, né. Então a casa está pedindo que quem puder está contribuindo com algum dos itens da cesta básica para a formação dessa cesta, a casa agradece, né, porque a casa está tendo um pouco de dificuldade ultimamente para poder compor, né, essa cesta para essas famílias, né. Nós pedimos sempre leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar, né, que são os itens mais requisitados, né. Então, sempre que alguém puder estar contribuindo, as famílias agradecem bastante. Nós queremos convidar a todos para participar do nosso trabalho de sábado. É um trabalho voltado para os moradores de rua. É a oportunidade, né, que a casa vai nos dando para que possamos colocar em prática um pouquinho, né, daquilo que aprendemos aqui, né? E esse trabalho é todos os sábados, às 5 da tarde. Quem quiser participar, não é necessário trazer nada, tá bom, gente? É só comparecer aqui. A gente sai daqui uma caravana e vamos lá levar um lanchinho para eles, levar uma palavra, um sorriso, um abraço. É um trabalho muito gostoso. Ao sábado, quem quiser estar participando, às 4 da tarde. E também esse mês agora já está iniciando o curso da doutrina espírita, né? O primeiro ano está se iniciando agora esse mês de fevereiro. Ainda dá tempo, quem quiser estar participando, né? Começou dia 7. É às quartas-feiras, às 20 horas. Tá bom, gente? É só procurar um dos trabalhadores aqui do atendimento fraterno, um pouquinho antes da reunião, e está se inscrevendo para estar fazendo aí um curso, né, da doutrina espírita. Eu acredito que os nossos recadinhos principais são esses. Vamos então fazermos a nossa prece inicial. Vamos assim, nessa noite, elevando o nosso pensamento ao Pai em agradecimento pelo dom da vida, agradecendo por todas as dádivas, por todas as bênçãos que chegam até nós. E que possamos mais uma vez nesse momento
deixarmos por um momento de pensar em nossas preocupações tão importantes do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e que possamos assim voltarmos o nosso pensamento para o alto, para que possamos ouvir nessa noite a nossa palestra com muita atenção, com muito amor, para que possamos assim, com o pensamento elevado, estarmos receptivos ao auxílio que todos recebemos a partir do momento em que aqui adentramos por aquela porta, já somos recebidos e amparados pelos companheiros do plano maior, que aqui já se encontram, na verdade, há várias horas, preparando esse ambiente e nos recebendo sempre com muito carinho, com muita alegria, com muito amor. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine e que possamos nessa noite sairmos daqui mais esclarecidos, mais equilibrados para o nosso dia a dia. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciada as nossas atividades dessa noite. A nossa companheira Vanilda vai falar um pouquinho conosco hoje. O tema é a paz do meu jardim. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. A paz do meu jardim. A primeira pergunta que paira no ar: que meu jardim? Hã? Onde está o meu jardim? Então nós vamos descrever, tentar relatar um pouquinho, porque o autor deste livro, José Carlos de Lucas, e esse tema, a paz do meu jardim, nós vamos encontrar no livro O Jardim da Minha Vida, que é do autor José Carlos de Lucas. Então a mensagem que ele vem nos trazer diz assim: minha mensagem fala em paz de espírito, não em cura do câncer, da cegueira ou da paraplegia. Ao alcançar a paz de espírito, o câncer pode ser curado, a visão restabelecida e a paralisia desaparecer. Então, esse texto foi retirado do livro Amor, Medicina e Milagres, e o autor é o Barney Segal. Então, partindo aí desse pressuposto que a paz do espírito cria um ambiente físico saudável, a falta dela pode nos fazer adoecer física e emocionalmente. Então ele nos diz que, paralelamente ao tratamento médico ou psicológico, o enfermo precisa reencontrar a sua paz interior. E o primeiro passo? Se nós perdemos a paz, o primeiro passo nosso é procurar em que momento isso aconteceu. Em que época, qual fato, o que me modificou no meu dia a dia para que essa paz, então, fosse perdida, né? E ele aqui, ele nos faz justamente essa frase que ele nos traz. Primeiro passo para indagar em que momento ela se perdeu. Indispensável uma endoscopia na alma para descobrirmos o motivo pelo qual perdemos a paz íntima. Então ele nos questiona: algum conflito gritando dentro de nós? Alguma perda arrancando as nossas lágrimas? Algum sonho desmoronando dentro da gente? Alguma culpa nos corroendo? Algum ressentimento nos machucando? Algum medo nos assustando? Algum ódio nos consumindo? Então, gente, a paz interior, a nossa paz de espírito,
quando nós a temos, às vezes é muito fácil perdermos, né? Então, cabe a cada um de nós trazer no seu consciente e no seu subconsciente o momento em que houve essa perda, né? E eu costumo dizer que hoje em dia nós somos, assim, um pavio curtíssimo e que nós perdemos por muito pouco essa paz, né? E às vezes basta um fechamento na rua de algum carro que nós estamos conduzindo, alguém vem e nos fecha, pronto, nós já perdemos a estribeira, já xingamos, já nos exaltamos. E cabe a nós, então, ter esse discernimento. Se eu quero perder a minha paz com aquela atitude da pessoa, ou se eu quero mantê-la, né? E aí, quando nós vamos a estudar o tema e verificar, a gente encontra várias situações que é isso que faz com que nós perdemos a paz, né? Então, do livro Olho Mágico, também do mesmo autor, do José Carlos de Luca, no capítulo 15, nos diz assim: por que porta você quer entrar? Então, nos traz uma história que narram os biógrafos de Chico Xavier que certo dia o famoso médium havia sido insultado verbalmente por um religioso inimigo do espiritismo. Depois de vários impropérios, ao agressor encerrou o assunto mandando o Chico ir para o inferno. Em sua extrema sensibilidade, o médium ficou chateado com o episódio, chegando mesmo a derramar lágrimas cheias de mágoa. Sua mãe, na época, já desencarnada, apareceu-lhe a visão espiritual e perguntou o motivo do desgosto, ao que o filho respondeu que havia sido moralmente insultado. A genitora perguntou qual teria sido a ofensa. Chico esclareceu que estava triste porque o agressor o mandara para o inferno. Sorrindo, a genitora o aconselhou: ora, Chico, não vá. É simples, né? Não vá. Que sabe a resposta, por certo. Dona Maria João de Deus, este era o nome de sua mãe, sábia que todos nós temos um poder interior de escolher nossos sentimentos e atitudes diante de todos os acontecimentos da vida. O espírito chama essa faculdade de livre-arbítrio. E nós sabemos disso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, cabe a cada um de nós escolher se vai ficar chateado, se vai ficar magoado ou não. Então, aqui, o que a mãe de Chico desejava era que o filho visse que tinha possibilidade de não ficar magoado, enfim, de não ir para o inferno. Todos os dias, duas portas se abrem simultaneamente para nós: a porta para o céu e a porta do inferno. A primeira é a porta da felicidade e a segunda é que nos leva aos corredores do sofrimento. Então, veja bem, Chico Xavier, com todos os esclarecimentos e os conhecimentos que ele tinha, com esse insulto da pessoa, naqueles instantes, naquele momento, ele se sentiu magoado, triste, que até lágrima derramou. Bastou a mãe, então, lhe dizer: ora, Chico, não vá. Porque caberia a ele escolher ir ou não ir. Não vá. E ela queria chamar justamente a atenção dele naquele momento, que a escolha era dele. Então, gente, a paz do meu jardim cabe a mim. Como a paz do jardim de vocês, cabe a vocês, cabe a cada um de nós. Porque nós temos essa faculdade do nosso livre-arbítrio. Escolher o caminho ruim, escolher ficar triste, ficar magoado, perder a nossa paz, o nosso equilíbrio, ou não. Não é? Por quê? Problemas todos nós temos, né?
como ele diz aqui, num dos questionamentos que ele faz, ele fala assim, a perda arrancando nossas lágrimas. Quem que não tem perdas? Todos nós temos perdas, né? Perdas de entes queridos, quem que não tem? Porque a nossa vida é temporária aqui. Então, cabe a cada um de nós deixarmos, né, nos esmorecer e ir pelo caminho errado, ou nós nos mantermos a calma, a paciência, ter a tranquilidade de saber e esperar, porque nós sabemos o quê? A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Então, isso é a cada um de nós, né? E aqui, continuando, não vamos alcançar a paz e, portanto, a saúde física e emocional sem retirar os espinhos de nossa vida. Então, se alguém nos fecha no trânsito logo de manhã, e nós já ficamos com aquele ressentimento, o dia acaba para a gente. Nós vamos ficar o dia inteiro com aquele sentimento sofrido, rancoroso. E o que nós vamos transmitir para as outras pessoas que não tiveram nada a ver com isso? Nós estávamos apressados, estávamos atrasados. Tudo bem, o que aconteceu? Foi uma escolha nossa. Perder a hora, sair mais tarde de casa, estar com pressa. Não é? Então, se nós virarmos a página, deixarmos isso para lá, deixarmos isso de lado, qual que é a nossa escolha? Deixar que nada daquilo nos derrube, nos preocupe. Então, nós vamos o quê? Nos manter retos, serenos e vamos estar em paz. E aqui ele nos traz que o objetivo não é criar culpa ou conflito, não é sobrecarregar nosso fardo. Já está pesado demais. Quem que não tem as queixas? Quem que não tem sofrimento? Quem que não tem as dores? Não é? Somos todos nós, passamos por esse problema. Não é? E aí ele fala que a intenção única é ajudar a limpar o nosso jardim, sem que nos sintamos culpados ou com dó de nós mesmos. Gente, olha o termo, culpado ou com dó de nós mesmos. Para tanto, precisamos nos conscientizar de que toda doença é mensagem de mudança, é um pedido de paz em nossa alma. Porque ele nos diz com dó de nós mesmos. Muitas pessoas, quando têm alguma dor, algum sofrimento, alguma doença, faz o quê? Se agarra àquele problema, se agarra àquela dor, se agarra àquela doença e vive aquele problema 24 horas por dia. E não quer que isso mude dentro de si. Alguém pergunta, nossa, você está bem hoje? A resposta, não, estou cada dia pior, eu não tenho melhora, eu sofro 24 horas do dia. O que ele está fazendo? Trazendo o sofrimento para si. Está agarrado naquela situação. Está vivenciando aquilo diariamente. Se nós nos dermos a chance, estamos doentes, estamos com dificuldade, estamos com problema, mesmo com as nossas dores, nós levantamos de manhã e alguém nos pergunta, como você amanheceu hoje? Olha, estou melhor, estou melhorando a cada dia. O que vai trazer para si? A melhora, porque ele está colocando isso. Então, gente, tudo é nosso pensamento, tudo é aquilo que nós queremos viver, vivenciar. Porque se nós acreditarmos em nossa melhora, nós vamos estar o quê? Dando um impulso, nós vamos estar o quê? Indo em busca dela, em busca da melhora. E aí, no mesmo livro, aqui que nós já mencionamos, nos traz aqui uma situação muito interessante. Aqui já é no outro capítulo, no capítulo 11, que o título é Eu Mereço, Eu Sou Capaz. Só para vocês terem uma noção da história. Então, nos diz aqui o De Lucas que
um homem religioso muito inteligente procurou-me, ele que está narrando, queixando-se da insatisfação profissional. Disse que era pós-graduado em administração de empresas por uma das melhores universidades do país, mas não conseguia ascensão profissional. Formado havia mais de 15 anos, com larga experiência aos administradores, e ele, desde o início da carreira, ele não conseguia abranger, ele não conseguia avançar postos melhores. E na empresa que ele trabalhava, chegavam outras pessoas com menos tempo que ele, com o mesmo cargo que ele, e tinha ascensão profissional, e ele ali paralisado. Então, De Luca começou a questionar, a indagar, a procurar saber, e aí vem, né? Não aqui a paz interior, mas em que momento ele perdeu aquela chance dele ter a ascensão profissional. E aí, na conversa que eles tiveram, ele descobriu, o De Luca, que esse rapaz, ele teve desde que era criança, uma religiosidade dos pais, e a mãe sempre lhe dizia que era melhor afastar da riqueza para não perder o reino dos céus. Então, isso foi incutido na mente dele desde criança. Então, aquele cargo que ele tinha naquela empresa, ele mesmo não conseguia ver uma ascensão profissional. Ele incutiu isso na mente dele. Então, foram expressões textuais que a mãe se valia a que o filho arquivara em seu subconsciente, como uma verdade inconteste. Daí porque a mente dele, inconsciente, encontrava meios de impedir a promoção, gerando doenças, acidentes, trapaças. O que a mente fazia era apenas defendê-lo de um sério perigo, porque para ele, se ele tivesse uma riqueza, ele poderia se perder. Por isso que diz aqui, que um homem religioso, muito inteligente, né, inclusive com pós-graduado. Bom, a mente dele fazia aquilo. Então, a própria mente dele, quando ele já sabia que estava ali em vias de ter uma ascensão profissional, o que acontecia? A mente fazia com que, pouco antes, ele ficava doente, se afastava do trabalho. Quem era promovido? Outra pessoa. Numa outra ocasião, a mente também produziu que ele sabia que poderia ter uma ascensão, ele sofreu um acidente, ficou afastado da empresa. Então, gente, o que nos diz aqui? Fiz ver a ele a razão de sua desdita e pedi que fizesse as pazes com o dinheiro. Esclareci-o, dizendo que a riqueza não é boa, nem má. Tudo depende do destino que a ela damos. Então, ele fez aquela pessoa entender isso. Aí nos diz que 6 meses após recebi uma carta em que ele me narrou que havia mudado suas ideias sobre a questão. As mesmas ideias absolutas ensinadas por sua mãe. E contou ainda que a mudança mental praticou afirmações positivas. Então, a tão sonhada promoção ao cargo de gerente regional de uma das maiores empresas do país chegou até as mãos dele. Então, tudo isso para demonstrar que somos nós mesmos que criamos as situações para conosco. Como disse aqui, para nós recuperarmos aí o nosso jardim, cabe a cada um de nós. Para nós recuperarmos a paz da nossa alma, cabe a cada um de nós. E aqui ele faz a seguinte frase: para tanto, precisamos nos conscientizar de que a doença é uma mensagem de mudança, é um pedido de paz da nossa alma. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que a doença é um despertar para o nosso espírito. E muitas vezes, a maioria das vezes, o que as pessoas, quando recebem a doença, fazem? Se revoltam,
faz com que aquilo continue no seu dia a dia, porque ela mesmo se apega àquilo e não quer mudança. Muitas vezes também traz o quê? Quando as pessoas ficam doentes, que tem que se afastar e tem que, então, cair no INSS, então ela se habitua a ficar naquela situação, recebendo do governo, e aí ela não quer prosperar, ela não quer a melhora, ela fica ali estagnada. Ela acha que aquele recurso, que aquele INSS tem que durar o resto da vida. Então ela se apega naquilo e não faz com que a mudança interior venha. Né? E nós precisamos o quê? Nós precisamos mudar a nossa mente. E isso é fácil. Né? E ele nos alerta o seguinte, ele diz assim: o jardim sujo ou em ruínas é um alerta para o jardineiro cuidar melhor do seu jardim, pacificando a estrada de sua vida e pondo fins a guerras, a ódio, rancores complexos, vitimizações e culpas. É o que nós fazemos conosco mesmo, quando nós abraçamos a doença e nos agarramos a ela e não mudamos aqui a nossa mente, o nosso pensamento. E às vezes, gente, eu costumo dizer, as pessoas se apegam tanto àquela situação, que às vezes uma frase, um olhar com maior atenção pode mudar aquela situação da pessoa, porque ela não enxerga. Porque aí vem a depressão. Então não é só mais um problema, já são dois. Tem que tratar a doença, a outra doença que já adquiriu, que é a depressão, porque ficou doente. E aí vai, o caminho vai, as pessoas se apegam muito a isso. E quando nós procuramos, então, limpar o nosso jardim, limpar a nossa alma, limpar a nossa mente, construir pensamentos positivos e entender que aquela doença, a gente não pode perguntar o porquê, mas sim para que ela está em nossas vidas, para que isso está aqui comigo, para que vem me mostrar, é então aquela mudança que fala aqui que a doença tem que nos trazer. Que a doença é uma mensagem de mudança. Ela vem mudar alguma coisa em nossa vida. E nós temos que aceitar aquela mudança, aquela situação, tentar entender para que aquela doença está no nosso caminho e aí nos modificarmos interiormente. E aqui eles dizem assim, que é um sinal para acabarmos com a divisão interior que muitas vezes nos consome a paz e a saúde. As pessoas se apegam muito, geralmente, né, dentro do lar, aquelas desavenças familiares, e as pessoas, às vezes, porque tem aquele convívio, tem que ter um entendimento, mas quantos locais, quantas famílias que às vezes têm um desentendimento e aquilo dura meses. E às vezes voltam a se falar, voltam a se comunicar, mas basta uma nova desavença, eu costumo dizer, uma nova chama no pavio curto, que aí volta a remoer fato que ocasionaram lá no passado. E onde está o perdão? Aonde está o amor? Aonde está a compreensão? Que são coisas que nós devemos ter para conseguir viver e para limpar a nossa alma, para limpar o nosso jardim. E aqui nos diz assim, que recuperar a paz de espírito é limpar a alma, é ficar em paz consigo mesmo, aceitando os próprios limites sem estagnação. Também é aceitar as pessoas como são e a vida como ela é. Porque muitas vezes as pessoas se adoecem por não aceitação de como o outro é. Pessoas, às vezes, da mesma família. Porque, às vezes, tem um filho, um familiar, que em certo determinado tempo da vida cria outros rumos, né? E não tem a aceitação. E aí começa tudo. As doenças, as depressões, né? Os conflitos. Aí nos diz assim, que é desistir definitivamente de querer mudar o passado, é viver todas as possibilidades do presente.
Então, porque a gente, quando tem um problema, né, que eu falo que a gente começa a remoer, e qualquer situação que volta, qualquer desavença, a primeira coisa é apontar aquilo acontecido lá atrás, então isso demonstra o quê? Que nós não esquecemos, que nós não perdoamos, que nós não limpamos o nosso jardim, e estamos com aquela mágoa, com tudo isso ainda dentro de nós, então é que nós estamos ainda precisando fazer a mudança, né? E aqui o De Luca, ele nos traz assim, que parece que temos uma tendência muito grande a não abrir mão da nossa dor, por mais paradoxal que isso possa ser, mas é uma verdade. Somos capazes até de renunciar ao que nos dá prazer, mas ao que nos faz sofrer, não agarramos com unhas e dentes. Aí vem esse médico, Dr. Segal, que é daquele livro que nós falamos, e ele conta aqui, ó, uma terapêutica história de que, certo dia, Deus visitou uma senhora com câncer, cujo marido fugira com outra mulher. E Deus mostrou tudo o que era necessário ela fazer para se curar. E aí ele coloca: aceitar, perdoar, amar e querer ser feliz. Sem dar importância ao precioso conselho que acabara de receber, a enferma perguntou: ainda não encontrou meu marido, Senhor? A mulher não queria paz de espírito, preferiu continuar se magoando pela conduta do marido, preferiu a guerra interior à paz do espírito e preferiu continuar apegada ao seu sofrimento. Com isso, tirou o poder sobre a própria vida, enfraquecendo e deixando o seu jardim morrer. Olha o que nós fazemos conosco mesmo, muitas vezes, né? Então, a lição é bem clara. Quando Deus a visitou e deu o remédio para ela. Para que ela tivesse paz, ela precisa aceitar, perdoar, amar e querer ser feliz. Então, a pessoa não entendeu a lição e perguntou do marido para o Senhor. Então, nós temos que fazer uma reflexão no nosso dia a dia, e a própria medicina já provou que muitas doenças vêm em decorrência de mágoas enristidas, em decorrência de falta de perdão, e isso vai nos deixando aquele sentimento aqui dentro, e com o passar do tempo vai se transformando em doença. Então nós temos que viver o nosso presente. É como eu disse lá atrás, em cada amanhecer nosso, cabe a nós a escolha. Cada momento de desavença que temos, cabe a nós a escolha de ficar magoado, ressentido, guardar aquilo, ou perdoar, esquecer e tocar a vida em frente. O alerta que a mãe do Chico veio trazer a ele é que o insulto foi de tal forma que conseguiu fazer com que ele, em poucos minutos, esquecesse de todo o conhecimento e ficasse naquela situação, né? E veio a mãe para lhes dizer: Chico, não vá para o inferno, né? É uma situação. Então, cabe a cada um de nós aí fazer uma reflexão e ver o que nós estamos plantando no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente passa despercebido por várias situações. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me disse o seguinte: olha, atualmente na Rede Globo, a própria novela das 9 traz uma mensagem que muitas vezes as pessoas não pensam nela. Então eu falei: mas o que é essa mensagem, né? Aí um dia eu liguei lá, falei: deixa eu ver o que a novela está fazendo, porque eu não sei, né? Então, quando começa já a parte da novela, a mensagem lá,
vem uma musiquinha e diz assim: tudo o que você faz, um dia volta para você. Então, olha aí a mensagem. Né? E nós não ligamos nisso. Então, todas as nossas atitudes ruins que fizermos, o que vai acontecer? Ela volta para nós. Por quê? Nós estamos jogando a situação ruim para ele, para aquele, para aquele. Não, nós estamos jogando aquilo para o universo. E o universo vai fazer o que um dia da manhã? Vai devolver aquilo para nós. Então, se nós plantarmos a bondade, o bem vai vir para nós. Se nós perdoarmos, fazer aqui, ó, aceitar, perdoar, amar e querer ser feliz, né? A felicidade vai vir para nós. Eu estou perdida no tempo. Até que horas? Já se passou ou não? Não? E também nesse estudo, mais um pouquinho. Então vamos já encerrar. Também nesse estudo, aí nós encontramos uma historinha que diz assim, nenhum de vocês conhece. Havia um homem chamado Chico Xavier, que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: isso também passa. Então, perguntaram a ele o porquê disso. Ele disse que era para lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, poder se lembrar que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo. Mas essa placa também era para lembrá-lo de quando tudo estivesse muito feliz, que não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar. E momentos difíceis viriam de novo. E é exatamente isso que a vida é feita. Momentos. Então, que nós possamos fazer os nossos momentos felizes, amáveis, perdoando, aceitando e querendo ser felizes. Temos perguntas? Nós temos aqui, Vanildo, uma contribuição aqui do Lourenço, lá de São Luís do Maranhão. Obrigado, Lourenço. Lourenço, a Maria Léa estão nos acompanhando. Né? E ele fala assim: Vanilda, boa noite. Abraço a todos os presentes. Me permita, talvez você concorda. Aprendi que não devemos esperar que alguém nos traga flores. As pessoas não estão para satisfazer nossas expectativas, assim como nós satisfazer as delas. Temos que nos bastar, convivendo por nos sentirmos bem, não como precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam. Agrademos, aprendemos que gostamos de nós e cuidamos de nós. Afinal, não encontraremos quem estamos procurando, mas quem procura por nós. Obrigado, Lourenço. A contribuição. Realmente, né, quando nós nos amamos, né, temos essa paz interior, a gente se basta, não é assim? A gente está tranquilo, a gente está sereno, a gente está calmo. Quando nós estamos em conflitos, o que acontece? Aí nós começamos a buscar algo que nós nem sabemos o que é. Né? Então precisa termos um alerta para ver que essa busca nada mais é do que a nossa paz interior, a nossa paz íntima. E os presentes, tem alguma questão? Eu me lembrei aqui também, né, só complementando, pegando um gancho no que o Lourenço falou, né, em matéria de amor, de sentimento, né, que nem o poeta fala, que eu não me recordo agora, que eu sou uma maravilha com a minha memória. Então o poeta fala assim, que não devemos nos preocupar em correr atrás das borboletas, né, mas sim em cuidar do nosso jardim. Exato. Né, porque o nosso jardim estando bem cuidado, as borboletas vão vir até ele. Quem gostaria de...
Rubem Alves. Obrigado, Vanilda. Benilde, desculpa. Quem gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta sobre o tema? Fiquem à vontade, apenas um de cada vez, por favor. Seu Américo? Tudo isso aí depende da reencarnação. Nós estamos sujeitos a esse processo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, é por aí que nós vamos evoluindo, modificando, né, o nosso pensamento, as nossas atitudes, por aí. Bom, isso pode levar milênios, né? Com certeza, né? É por isso que nós dissemos lá no início que a nossa verdadeira vida é a espiritual, né? Então, quando aqui estamos encarnados, são coisas passageiras, né? E nós temos, por isso que nós temos que dar muito valor exatamente aos bens morais que adquirirmos, né? Porque os materiais ficam, né? Eles ficam. E esse nós não levamos, mas os bens morais que adquirimos, eles são para a nossa eternidade. Ok, mais gente? Bom, acho que estamos todos, aprendemos bem, Vanilda. Então tá bom. Até uma próxima. Obrigado, Vanilda. Vamos então, nesse momento, doarmos um pouco de nós, um pouco do nosso amor, da nossa luz, pois sabemos que é dando que se recebe, pois quando doamos, somos o primeiro a ser envolvido pela paz, pela alegria que vem do alto. Que possamos, assim, nessa noite, vamos envolver com muito carinho, com muita luz, todas aquelas pessoas que se encontram desesperançosos, todos os nossos irmãos que se encontram desiludidos com a vida, sem ânimo para seguir adiante, todos aqueles que acreditam que não existe nenhuma solução, nenhuma esperança, que a luz de Jesus possa iluminá-los, iluminar a mente de cada um, para que possam entender que a vida material é apenas uma passagem, um aprendizado, que estamos numa escola para aprender. E que possamos também, nessa noite, envolver com muita luz todos os nossos companheiros dependentes químicos, todos aqueles irmãos que, numa grande maioria, perambulam pelas ruas, que ainda se encontram presos a essa fuga da realidade, fugindo de si mesmo, fugindo da vida, fugindo da responsabilidade. Que a luz de Jesus possa envolver a cada um desses companheiros e que eles possam, num momento de reflexão, olharem para si mesmo, encontrarem a força dentro de si para buscar um novo caminho, para que possam sair dessa situação que provisoriamente se encontram. E assim, agradecidos a Deus, nosso Pai, agradecido aos companheiros queridos do plano maior, que aqui
se fazem presente mais uma vez. Nós vamos assim encerrando a primeira etapa do nosso trabalho e que possamos ter uma semana abençoada, iluminada, e que possamos levar esperança, paz, alegria a todos aqueles que convivem conosco, em nossos lares, em nosso trabalho, a todos aqueles que encontramos pela rua, que possamos ter um sorriso nos lábios, que possamos manter a alegria em nosso coração e a esperança. Que assim seja, e graças a Deus. Nós vamos agora para a segunda etapa do nosso trabalho, que são os passes. Primeiro, o passe magnético, em seguida,